deixar registrado para você que está estudando baralho cigano. Esse aqui que eu desenhei, vou explicar cada carta dele. Vamos lá, estou organizando aqui na ordem das cartas para explicar na sequência. Mas para você que ainda não conhece o baralho cigano, aproveita para pensar em um número de 1 a 36, mentalizar alguma área da sua vida, que aí quando eu explicar o número dessa carta já fica de resposta, de conselho para você nessa área. E o baralho cigano, ele conta uma história, essa história que eu vou contar para vocês, que é a história de todos nós, porque é por isso que o baralho ele acaba trazendo conselhos de forma universal, né? Todo mundo passa por essas fases, aprende essas virtudes no decorrer da vida, então é a história da jornada da vida mesmo. E dá pra você que não conhece o baralho cigano, quando você aprende alguma carta, associar com os seus outros conhecimentos. Então vamos começar com o início. Esse baralho ele é um pouco diferente, porque fui eu que desenhei, então vou explicar o porquê que eu desenhei ele desse jeito e como que você pode encontrar ele nos outros baralhos, né? Nas outras edições. Então, esse daqui eu desenhei como a carta número 1, que é a carta do cavaleiro. O cavaleiro, ele é o início dessa jornada, é quando a gente está em busca do nosso propósito, quando a gente está em busca quando a gente nasce, a gente está começando uma jornada, né? Então o cavaleiro ele simboliza o início. Aí eu fiz assim esse símbolo como se fosse o DNA, mostrando esse início da vida, o arco e flecha mostrando esse impulso e essa ação. Então é uma carta que fala de atitude, é uma carta que fala de iniciativa, de conexão com a eternidade, com o divino, com a consciência de qual que é o nosso propósito. Então, pensa quando você quer iniciar algum projeto na sua mente, você já imagina como aquilo vai acontecer. E aí você vai tomar uma iniciativa para colocar aquilo em prática. Só que na prática é onde a gente se depara com algumas frustrações. Então a próxima carta é a carta do trevo, que é uma carta que traz o senso de realidade e o senso de fé. Por isso que eu desenhei dessa forma, ó. Então aqui tá o trevo, né, na mente, mostrando a gente com fé, contando com a sorte, e é quando a gente começa a perceber quais são os empecilhos que na empolgação do impulso, na empolgação da atitude, a gente não parou para considerar, e depois a gente fica ali se concentrando com fé de que a gente vai superar esses obstáculos. Então, é a carta da fé, e ela fala de como a gente consegue enfrentar as dificuldades de uma forma realista, sabendo que na prática a gente vai se deparar com os imprevistos, né? Então é isso, você saiu para uma jornada, pronto, aí quando começa a cansar, começa a acontecer os imprevistos, você começa a ter que contar com essa força de superação, você já está vivenciando a etapa 2, que é a etapa do trevo, certo? Aí a etapa 3 é o navio, porém não tem um navio desenhado, só que tem essa energia de avanço, né? Que eu coloquei aqui como a onda do mar e o sol lá atrás bem grande, porque essa é uma carta positiva, de quando você percebe que você não vai chegar onde você quer sozinho, sem recursos, né? Então, como que um navegante ele ia atravessar o mar? Foi essa ambição que fez a criação do navio, né? Então é quando você percebe que você precisa de veículos, você precisa de recursos, não dá só com o cavalo para você chegar tão longe. Então, para enfrentar e transpor as barreiras, a carta do navio é uma carta que fala de pessoas que estão avançando essas fronteiras, estão se aventurando, têm ambição de crescer, estão numa fase
de superação, e também, literalmente, ela fala de viagens, né? De viagens, e como número 3 é a carta da comunicação. Então, você se comunicando sem fronteiras. Se você pensou nesse número, esse é o conselho. Número 4. Não dá para ficar navegando para sempre, senão uma hora você vai ficar à deriva. Então, depois dessa movimentação toda, você precisa chegar em um lugar estruturado, em um lugar fixo, sólido. Então, a carta da casa é você chegando a algum lugar ou voltando para casa, né? Sendo acolhido. Então, é uma carta que fala desse espírito hospitaleiro, aconchegante, acolhedor, onde você pode descansar desse impulso que você iniciou lá na carta do cavaleiro, né? Dessa jornada que começou e precisa de uma pausa, de um sossego. Então, a carta da casa, ela fala pra gente valorizar a nossa casa mesmo, pra gente valorizar a nossa família, pra gente valorizar as coisas básicas do dia a dia e aproveitar. Então, se você está pensando assim em fazer uma grande mudança, em fazer uma grande viagem, em se aventurar, em se arriscar e sair a carta da casa, é um conselho para que você dê uma segurada, para que antes de sonhar em algo tão distante, você valorize aquilo que você já tem. Antes de querer conhecer pessoas novas, conhecer lados novos das pessoas que você já conhece, já convive, né? Então, ter esse respeito na base, por isso que é a carta da família, da criação e da casa. Aí, além da gente pensar a família como casa, que é uma estrutura, uma construção, também tem a árvore. Então, a árvore é quando você entende a vitalidade desses laços, né? Das raízes que dão frutos. Então, eu fiz ela até como gestante, mostrando esse ciclo da vida, das gerações, a fertilidade. E se você quiser desenhar um baralho, mesmo que não seja cigano, desenhar coisas que depois você coloca um significado para ter esse intuito de um conselho, você pode colocar vários símbolos, né? Ou palavras, elementos que te ajudem depois a interpretar. Então, no meu caso, como além do baralho cigano eu jogo outros oráculos como as runas, eu coloquei aqui essa runa que simboliza o ventre e essa runa que simboliza o desenvolvimento, a gestação, o nascimento. Então, elas têm a ver, para mim, com a simbologia da árvore. Então, a árvore é quando você entende que existe vida. Não é só uma casa construída de tijolos. Tem vida, né? Tem a natureza ali ativa. Então, além de falar da árvore no sentido genealógico, essa carta, ela também fala para a gente cuidar da nossa saúde, da gente preservar a nossa vida, da gente cuidar da nossa vitalidade. É uma das que eu mais gosto, a carta da árvore. E se você está fazendo uma pergunta ou um desejo de maternidade, de engravidar, e aí sai a carta da árvore, é uma afirmação, né? Da fertilidade e dessa missão vindo para você. Aí, a gente vai passar por várias oscilações na nossa jornada de vida, né? Só que depende muito da perspectiva, da consciência que a gente ganha em cada etapa para passar pela próxima. Então, uma vez que você entendeu a força da árvore, quando vem uma nuvem, que são as nossas dúvidas, que são as nossas inseguranças, quando o tempo fecha, né? Se você já entendeu a árvore, você consegue aproveitar essa oportunidade, essa chuva, né? Para continuar te nutrindo, para continuar te regando, para que você continue ali na sua vitalidade, se conhecendo. Então, a carta da nuvem, ela é meio borocochô assim, né? Porque ela fala de tristezas, de inseguranças, só que todas as nuvens, elas são passageiras, os ventos levam e às vezes nem chove, né? Só passou aquela nuvem. Então, ela é uma carta, assim, digamos, um pouco negativa, mas ela não é pesada. É pra gente aprender a lidar com as nossas inseguranças. E quando a gente
E dá pra ver também, né, uma coisa legal de falar, é que cada povo, quando vai criar os seus oráculos, vai colocar símbolos que façam sentido naquela cultura. Então, o baralho cigano eu gosto muito porque ele tem muitos símbolos que são de natureza, né? Que são símbolos do dia a dia, assim. Então, a árvore, a nuvem, o sol que a gente vai ver, são símbolos de natureza. É diferente do tarô, que é construído assim com aquela corte, né? Rei, rainha, nos arcanos maiores, imperador, imperatriz. Então aqui não vão aparecer essas simbologias. Então a próxima carta é um animal, é a carta da serpente, número 7. E essa carta, ela fala de cura, tanto que é o símbolo da medicina, também fala pra gente cuidar da nossa saúde, mas ela também é a carta da energia da vida no sentido da sexualidade, da transmutação de energia, do alinhamento dos chakras, e no sentido negativo dela, como a gente já no estereótipo já tem medo, fala de traições, de enganações, mas porque a serpente é tudo aquilo que nos seduz. São as nossas tentações, é quando a gente cai pelas aparências, quando a gente se permite hipnotizar. Então a primeira consciência, a primeira pessoa a nos trair quando a gente passa por uma traição também é a gente, né? Então a carta da serpente num sentido de energia, ela fala de alinhamento, ela fala de cura e de transmutação. E num sentido assim, se você está perguntando se você pode confiar em alguma situação, se você pode confiar em alguma pessoa, ela já não é muito bem-vinda, né? Porque mostra que você pode ali se enganar pelas aparências, que você pode se hipnotizar naquela situação. Agora, ela fala de transmutação, porque a serpente, quando ela cresce, né, ela troca de pele, assim como outros animais. Então, ainda nesse raciocínio de que durante a vida a gente precisa trocar de pele, a gente precisa abandonar algumas peles do passado para ir para o futuro, para conseguir se atualizar no mundo, em si mesmo, em crescer, a gente continua falando de renascimento com a próxima carta, que é a carta da morte. Então eu desenhei assim a mulher borboleta saindo do casulo. Essa runa aqui é Otala. É uma runa que fala de legados, de heranças. Então, o que a gente traz de outras vidas, de outras fases. Então, a carta da morte é essa necessidade de renascimento, de transformação profunda da consciência. É uma carta que bastante gente tem uma resistência, assusta, ai, a morte, eu vou morrer, alguém vai morrer, mas o baralho não tá aí para fazer esse tipo de previsão, traz conselhos para que você se inspire. Então a carta da morte, ela fala de transmutação, ela fala de você perceber quais são as transformações que você precisa fazer para chegar onde você quer e que é da natureza humana passar por essas transformações. Então, durante a jornada da vida tem esses altos e baixos. E aí a gente volta para uma fase feliz com a carta das flores, ou em alguns baralhos chama o buquê. Essa aqui é a carta da felicidade. Eu desenhei com a mente aberta, porque eu acho que só dá para ser feliz com a mente aberta, né? A gente consegue florescer na nossa criatividade, nas nossas ideias. É a carta número 9. E as flores também coroam a morte, né? Então faz sentido ela vir nessa sequência, que é quando depois que passa aquele mal-estar da transmutação, você se satisfaz com aquilo que você se transformou, você se alegra novamente com as novas possibilidades. Então essa carta, até por ela chamar o buquê em alguns outros baralhos, ela é a carta do casamento também, desses momentos de festividade, de celebração da vida, de romance, de quando você atinge essa alegria, essa plenitude, muda a sua perspectiva de vida. Então, tem aí essa alegria das festas e na sequência a gente volta para um lado mais pé no chão, mais racional, porque durante a vida o equilíbrio se dá realmente nesses opostos, né? Então tem a carta da foice, que é a carta número 10. E ela fala dessa importância da gente conseguir, durante a vida, separar o joio do trigo,
podar para que as coisas continuem crescendo, continuem fazendo sentido. Então eu desenhei aqui, ó, o símbolo de Saturno, que também simboliza a foice, a força do tempo, desses sacrifícios que a gente precisa fazer para melhorar, né? Para crescer. Então essa é uma carta que fala de trabalho também, o suor do dia a dia, as coisas que a gente se esforça e por quais causas que a gente se esforça. Então, depois da festa tem que arrumar, né, a casa. Depois da carta do buquê, a gente passa por essa consciência da foice. Só que o baralho todo, ele ensina a gente a não viver nenhum excesso. Então, se você ficar muito tempo na carta da foice, você vai acabar se martirizando. Então, a próxima carta, número 11, é o chicote. Eu desenhei o chicote aqui, mas também desenhei uma vassoura, e uma lua aqui, um pentagrama, porque em algumas combinações, se sai essa carta com a lua, se sai essa carta com cartas muito espirituais, pode mostrar que há alguma energia, que você está precisando de uma limpeza no nível espiritual, no nível energético. Mas essa aqui é a carta de quando a gente está se torturando, de quando a gente está se cobrando muito. E precisa fazer essa limpeza, precisa sair dessas contradições internas. Aí a gente volta para um clima de harmonia, porque é isso, são batalhas e vitórias. Então a carta número 12 é a carta dos pássaros. A carta dos pássaros é a carta da sintonia, também é a carta dos relacionamentos afetivos, de quando você encontra alguém que encaixa com você, de quando você está vivendo bons ventos, bons tempos, está em sintonia com os grupos, porque os pássaros, eles voam sincronizados com o movimento dos 7 pássaros em volta, né? Então, quando a gente vê aquele monte de pássaro voando, parece que é uma coreografia, é por conta dessa natureza da sincronicidade que eles têm. Então, essa é a carta do tempo, e de que com o tempo, porque agora já passaram algumas cartas desde que essa jornada iniciou. Então, com o tempo, você vai aprendendo aonde você se encaixa, aonde você não se encaixa, aonde que você quer estar, aonde que não faz sentido. Então, essa carta é a da harmonia com a sincronicidade. E ela dá espaço, né? Quando a gente pensa em tempo, já falou de iniciativa, já falou de geração, vem a carta da criança. A carta da criança é a carta da imaginação, é a carta do bom humor, é a carta da brincadeira, de quando você tá tão em harmonia, tão em sintonia, né, como veio desse tempo da carta dos pássaros, que você consegue sonhar, que você consegue levar as coisas numa boa, que você consegue, com um bom humor, com criatividade, dar espaço para que a sua imaginação também te ajude a enfrentar a jornada da vida. E num sentido mais literal, é quando você entende a importância das próximas gerações, né? Das crianças que vão estar à frente, que vão estar no futuro e precisam se inspirar nas suas ações, que foi a primeira carta do baralho, a carta do cavaleiro. Só que aí, para novamente aprender a lidar com os excessos, se você ficar muito tempo na carta da criança, você vai cair no erro de não ter malícia, né? De ser enganado pela sua pureza, não vai ter aquela malandragem, né? A carta da criança é a carta da pureza. Então, a carta da sequência é a carta da malícia, que é a carta da raposa. Deixa eu achar ela aqui. A raposa. Então, a raposa, eu desenhei essa runa, que ela simboliza rapidez, porque a raposa, ela fala dessa agilidade, mas com cautela, né? Então, é a carta que mostra a nossa necessidade de ser estratégico, de ter planejamento, de ter visão de mundo. Por isso que eu coloquei ela no topo do mundo, vendo aonde que ela quer chegar, o que que ela precisa fazer para chegar até lá. Então, a carta da raposa é a malícia que a gente tem que ter de observar antes de ir, de entender onde a gente está pisando, de entender as regras desse mundo, de entender as intenções que vão estar pela frente. Então, é a carta da cautela, da malícia, do senso estratégico.
E se a gente não souber aprender a virtude da raposa, a gente vai ser enganado por raposas no meio do caminho, né? Acho que é no filme do Pinóquio que tem a raposa que vai enganando ele enquanto ele tá aprendendo a ser humano. Pinóquio é um filme também que mostra muito a jornada que pra mim parece a dessa do baralho, parece a do tarô, que a gente aprender a ter consciência do que é ser humano, não basta só você existir. E aí, quando você entende o mundo nessas camadas da malícia, você percebe a carta do urso, que é a carta da inveja. Quando a gente fala de amigo urso, né, é um amigo invejoso, só que aí eu desenhei direto essa energia da inveja, esse olho numa visão limitada, com um espírito de adversidade, de combate. Então, quando você tem malícia, você entende que a vida, que essa jornada de evolução, ela passa por um jogo de egos. Tanto nosso, né, atrapalhando a nossa compreensão das situações, como também das outras pessoas que às vezes a gente, não, sem ter essa malícia, não percebe que tem esse clima hostil de competitividade. E a carta do urso, ela também tem um sentido materno, que seriam aquelas criações super protetoras, que acabam causando revolta também, limitações, né? Então ela pode mostrar que a pessoa ela tá ali presa por alguma visão, seja o ego de uma superproteção ou seja um conflito de egos na hora de viver alguma situação de grupo. Então ela fala pra gente tomar cuidado com o nosso ego para que ele não deturpe a realidade que a gente está vivendo. E aí quando você consegue se dissolver, se desprender do seu ego, você retoma uma consciência de que tem muito mundo além de onde você está, que é a carta das estrelas. É a carta de quando você se sente conectado com o universo, com a sua consciência cósmica, de quando as ideias vêm como insights, assim, você está atento aos sinais da vida, aos sinais do universo, se sentindo escolhido, com vontade de mostrar os seus talentos, de mostrar o seu brilho e sabendo, diferente da carta do ego, que no céu tem espaço para muita estrela, então você não precisa brilhar sozinho. Então a carta da estrela é você conseguir viver o seu melhor e ainda dar espaço para que todo mundo também habite com o seu melhor. Então no decorrer de todas essas cartas já rolou muita evolução de consciência de uma simples vontade de evoluir, que é a carta do cavaleiro. Você tomou aquela iniciativa por vontade e foi evoluindo até ter essa consciência cósmica guiando o seu caminho. E aí a gente vai para uma grande mudança, uma mudança definitiva, que é a carta da cegonha. Eu desenhei como carrinho de bebê a carta do anúncio da vida nova, da prosperidade, de mudanças definitivas que a gente passa e que dali em diante não tem mais como você ser o mesmo. Só tem como você aprender a ser melhor, como você prosperar com esse novo tempo. Então, no sentido literal, ela pode sim trazer o anúncio de gestação, mas ela fala muito mais do que isso, traz esse conselho da gente se permitir uma vida nova, com essa consciência que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa jornada. E aí a gente também já aprendeu a separar o joio do trigo, já aprendeu quais são as pessoas que estão na malícia, que estão na competitividade. Então a gente também consegue identificar quais são as amizades leais. A carta número 18 é a carta do cachorro e é a carta de quando você percebe a quem você é fiel, quem é fiel a você, quem te protege, o que te guarda, num sentido espiritual. Fala dessa força guardiã, no sentido da família, eu entendo como os irmãos, pessoas que têm mais ou menos a mesma geração que você, e no sentido das amizades, são as amizades confiáveis e também, literalmente, os cachorros, né? Aqueles amigos, os animais, a força leal que está ali de uma forma bem, bem genuína, demonstrando que está ali para proteger.
E o lado negativo da carta do cachorro, como fala de companhia e de fidelidade, seria uma dependência emocional. O cachorro não gosta de ficar sozinho. Se você tem um amigo de longa data e não fala com ele, isso também não vai ser legal, não vai gerar felicidade. Então, a carta negativa, assim, se, por exemplo, o cachorro representa a sua personalidade. Você é uma pessoa muito verdadeira, muito honesta, que protege tudo que você gosta, que é fiel nos seus relacionamentos, mas não conseguiria, às vezes, ter autonomia emocional de fazer alguma coisa se você não tá nessas companhias que você valoriza, né? Então, todas as cartas, elas são duais. Elas têm os seus extremos que, dentro de cada uma, você aprende a equilibrar aquela virtude e, juntando todas, você também aprende a se equilibrar entre esses altos e baixos das cartas. Então, a próxima carta, ela traz o equilíbrio disso. Você aprender a ficar sozinho também, a aproveitar a sua própria companhia, que é a carta 19, a carta da Torre. A Torre é a carta da introspecção, é a carta da solidão, de solidão não, mas de solitude, né? De você conseguir ficar sozinho e se iluminar pelas suas reflexões, ter uma visão do alto de como que tá o mundo, entender quais são as barreiras que te separam, o que é você, o que é o outro. Então é uma carta muito importante para a gente se conhecer, para a gente se preservar. Só que se você ficar muito tempo na carta da Torre, você vai cair nesse excesso que poderia causar uma depressão, né? Um isolamento exagerado. Então, depois que você para se entender, para refletir, para ficar no seu silêncio, você precisa continuar a sua jornada. Então, a próxima carta... Mentira! A próxima carta não é ainda dos caminhos, é a do jardim. A carta do jardim é a carta da sociedade. Ela é o contrário da carta da torre. A torre é você ali antissocial, você se conhecendo e aproveitando a sua própria companhia. E o jardim já é a carta de quando você percebe a força dos elos, né? Você podendo crescer com as suas raízes assim na mesma terra, e a carta da diversidade, a carta da família, dos grupos, numa equipe, qual é a virtude subjetiva de cada um, na família, qual é o jeito, a personalidade de cada um, e todo mundo pode estar junto, todo mundo pode florescer, tem terra para que todo mundo brote. Então essa aqui é a carta dos grupos, é a carta da família e a carta dos amigos. Então ela traz um equilíbrio para que você não seja antissocial, para que você socialize e se alegre nesse contato com as pessoas. Aí, a gente vai enfrentando algumas barreiras, porque não é tão fácil você estar em volta de muitas pessoas. Você precisa ser justo para lembrar daquela virtude da carta da torre, do que te separa do mundo. E a próxima carta é a montanha. A montanha são as barreiras que às vezes a gente se depara pelas nossas próprias expectativas do que é estar se relacionando com as pessoas, estar nos grupos. E essa aqui é a carta da justiça, de quando a gente precisa voltar à nossa racionalidade para conseguir escalar essa montanha, para conseguir chegar no topo, ter aquela boa vista, novamente, essa boa vista em relação às pessoas, como que você enxerga as pessoas, como que você enxerga o mundo, né? Então, a carta da montanha, ela é a carta da justiça. E por ser a carta da justiça, se você tem alguma pergunta que envolva documentos, envolva assuntos burocráticos, essa é uma carta que costuma aparecer, porque ela também é a justiça no sentido literal de assuntos jurídicos. Mas aqui na jornada de virtudes é a gente aprender a ser justo e de que não é tão fácil viver em grupo, não é tão fácil viver na sociedade. Tem uma série de limitações, de estereótipos, de distâncias que a gente precisa aprender a escalar. Só que aí tem uma coisa, que essa carta, quando você olha a distância, você vai olhar a montanha. Você vai se assustar com o tamanho daquilo que está na sua frente. Porém, se você já começou a escalar essa montanha, você não vai mais ver a montanha. Você vai ver só o caminho que você está seguindo. Então, a próxima carta é como se fosse esse zoom, né? Na montanha. É a carta do caminho.
Quando você já decidiu enfrentar os seus obstáculos na vida, você já está olhando o caminho e que quantos caminhos são possíveis para escalar essa montanha. Então não existe só um caminho, só uma forma de chegar onde você quer. A vida ela é feita dessas escolhas, dessas bifurcações que a gente vai sentindo com a força do nosso destino para que lado que a gente quer seguir, né? Então essa aqui é a carta não só dos caminhos, mas das escolhas. E que traz uma perspectiva de mais leveza, né? De você abrir caminho, de você não ficar focado, meu Deus, é uma montanha muito alta, é uma caminhada muito longa. Você só tá ali aproveitando cada fase da sua vida, né? Essa caminhada que começou com o impulso lá da carta do cavaleiro. Então essa é a carta dos caminhos. E nos caminhos, como o baralho todo fala de equilíbrio, você vai ter que enfrentar alguns desgastes de energia. Não vai ser toda a passada que você vai estar com a mesma energia para caminhar. Então, você vai ter que se deparar com o rato. O rato é o símbolo daquilo que nos rouba, daquilo que suga a nossa energia. Eu desenhei como um mouse, porque, né, no trocadilho aí, o mouse e o rato, só que também porque nessa era tecnológica que a gente está vivendo, a gente não percebe que às vezes os desgastes que sugam a nossa energia mental e até física, que causam o nosso sedentarismo, eles vêm de um excesso de trabalho ou de um excesso de contato com as redes sociais. Então esse mundo da tecnologia, ele também acaba simbolizando a carta do rato, de desgastar mesmo, né? Então é uma carta que fala no sentido mais negativo, de você perder essa energia, de perder essa vitalidade, é a carta das doenças, é a carta dos roubos, das perdas financeiras, dos prejuízos, mas que também traz bastante aprendizado para que a gente recupere todas aquelas consciências que a gente já trilhou, de ter malícia, de entender que a gente não vai ter a mesma energia durante todo o caminho, durante todo o percurso. Então é como que você aprende a lidar com os desgastes. Número 23. Quando você recupera a sua energia, igual num jogo de videogame, quando você recupera aquela sua barrinha de vida, né? Você vive o número 24, a carta do coração. Sai tanto que tá toda detonada já aqui. A carta do coração, ela é a carta de quando você recupera essa vitalidade, essa empolgação, esse sentimento, esse desejo por continuar a sua caminhada, de quando você se sente emocionalmente envolvido com os seus propósitos, com a sua vocação, com as coisas que fazem o seu coração bater mais forte, né? Então ela é a carta das paixões, não só no sentido afetivo, mas em tudo, em todas as suas escolhas, aquilo que faz o seu coração pulsar e faz você recuperar a sua energia, se curar da carta anterior, que foi a carta do rato. E aí, se você consegue ser fiel às suas paixões, você também vai transformar isso em um compromisso maior, vai conseguir se aliar e se comprometer com os seus desejos, com o seu coração. Então, a carta da sequência do coração, aí sim ela fala de relacionamentos. A carta das alianças, que eu desenhei como 2 filtros dos sonhos, porque quando você compartilha o seu sonho de vida com o sonho de outra pessoa, cada um vai estar vivendo ali a sua mandala, cada um vai estar vivendo a sua teia, mas conectados, em equilíbrio, um dando energia, né, dando leveza ao mesmo tempo para o sonho do outro. Então a carta 25 é a carta das alianças. Se a sua pergunta, se o conselho que você quer não tem a ver com relacionamento afetivo, mesmo assim essa carta fala de você se aliar a pessoas que respeitem os seus sonhos, que respeitem os seus sentimentos, fazer boas alianças. Podem ser profissionais, podem ser familiares, mas de você estar respeitando esse vínculo, né? Que a gente precisa fazer durante a vida. Porque a gente começa sozinho, passa por vários enfrentamentos sozinho, mas também pode escolher como que a gente vai se relacionar, com quem que a gente vai se comprometer, com quem que a gente vai compartilhar os nossos sonhos. E para isso precisa de uma autoanálise constante, precisa se conhecer bastante. Então a carta da sequência das alianças é o livro. O livro é a carta número 26,
que fala de autoconhecimento, de intuição, de introspecção, porque não dá para você entender aquilo que você está lendo se você está conversando, se você está fazendo barulho, né? Então, a leitura, ela exige esse sossego na mente, essa concentração. Então, a importância do silêncio para a gente se conhecer, entender as páginas da nossa vida, como que a gente está escrevendo a nossa história, o que a gente quer para a próxima página. Então, são exercícios que cada um tem que fazer por si. Não tem, mesmo que alguém leia um livro e te conte, é muito diferente da experiência de você mesmo ler o livro, né? Então, a importância da gente se conhecer, da gente se responsabilizar por esse autoconhecimento. A carta do livro. Quando você se conhece, você sabe o que você quer transmitir para o mundo. Ou quando você avaliou bem, estudou muito bem um assunto, você consegue passar, você consegue ser mensageiro daquele conteúdo. Então, na sequência tem a mensagem, número 27, a carta da carta, a carta da mensagem. Do que você está transmitindo, de quais são as mensagens que você está passando para o mundo, que estão chegando até você. Então, é como você se revela daquilo que você analisou, né? Ou daquilo que você estudou. Como que você transmite essas mensagens do que você já domina, do que você conhece. E aí, falando de equilíbrio na jornada, tem o equilíbrio dos polos masculino e feminino, não no sentido de gênero, mas de complemento, de energia. Por isso que eu desenhei como yin e como yang, que é número 28, a força masculina, a força yang, a força do cigano, que é a carta que fala até com esse símbolo de Marte, assim, da gente estar em ação, da gente ir para o ataque, da gente ter coragem e praticidade para enfrentar as coisas que a gente quer realizar. Só que se você tiver só coragem e praticidade para fazer as coisas em excesso, isso vai soar com agressividade, isso vai soar sem sensibilidade. Então a carta da cigana, ela vem para complementar o cigano, ela vem para trazer a sensibilidade, para trazer a intuição, para trazer essa consciência feminina de Vênus, né? A consciência do amor, a consciência da delicadeza. Então essas cartas, elas têm muita força juntas, o cigano e a cigana, o complemento, que não tem a ver só com as pessoas, homens e mulheres que a gente tem na nossa vida, mas com as partes dos nossos pensamentos, pensamentos sensíveis, pensamentos práticos juntos. E é isso que a gente aprende só depois de uma longa jornada. A gente já está quase no final do baralho, né, para aprender isso. 28, 29, a cigana. Aí 30 é o lírio. Aqui eu desenhei o lírio, mas em alguns baralhos ciganos, essa carta, esse número, é a carta do rio. Mas fala a mesma coisa, né? Inclusive é legal você saber que é o lírio, que é o rio, porque se você está vendo o rio, você também consegue explicar com a simbologia do lírio. E se você está vendo o lírio, você consegue explicar com a simbologia do rio. E nas margens do rio nasce bastante lírio. Então, é a flor que simboliza essa água doce. É a carta da tranquilidade, da serenidade, das águas que estão sempre fluindo. Então, é uma carta que fala assim: relaxa, deixa as coisas acontecerem. Olha quanta coisa você já passou, quanta coisa que você passou e que você não poderia ter modificado, né? Então, é você aceitar a naturalidade do fluxo da vida. A carta do lírio. E quando você ganha essa consciência, quando você relaxa, porque de novo o equilíbrio, se você ficar muito tempo só deixando fluir, aí você vai cair numa passividade, né? Então você não vai ter aquela força empoderada da sua vida, você vai estar só deixando as coisas passarem por você. Então tudo tem que ser nas suas doses, por isso que são tantas cartas para formar uma história, para formar uma virtude, né, um aprendizado. Então, na sequência do lírio, tem a carta do sol,
que é a carta de quando você recupera esse empoderamento, de que é você que precisa colocar as coisas em órbita, de que a sua consciência ela é muito poderosa, de que se você se ilumina, você consegue organizar a sua vida. Então a carta do Sol, ela fala de liderança, ela fala da gente estar alegre com o nosso poder pessoal, com o nosso magnetismo, de que as coisas também estão em volta de nós, correspondendo à nossa energia. E o lado negativo da carta do Sol, se ela ficar em excesso, seria aquelas pessoas que são exibicionistas, que acham que o mundo está ali rodando, né, e elas são o centro das atenções. Mas ela é uma carta muito poderosa, acho que até é uma das melhores do baralho, porque ela está no final da jornada, que é quando você atinge essa consciência de que é você que tem o poder. Você começou a ação que reverberou em um monte de passagens, que reverberou em um monte de virtudes, e aqui você se torna consciente desse seu poder. E aí, para complementar o Sol, claro que na sequência é a Lua. A Lua, ela fala de um poder mais oculto, de um poder interno. O poder da magia, o poder da intuição, o poder do inconsciente. Se o Sol é o consciente, a Lua é o inconsciente, que é a gente entendendo para onde que vão as nossas memórias, para onde que vão os ensinamentos dos nossos ancestrais, aonde que está a nossa imaginação, os nossos sonhos, a nossa sensibilidade. Então é a força do inconsciente que passa por todas as fases, que está sempre ativa, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando está na lua nova, não significa que a gente não tem intuição. Ela só está numa fase que já minguou tudo e está se recuperando para novamente se tornar bem aparente, né? Então a carta da lua é o poder da intuição do inconsciente, número 32. Quando você já equilibrou tudo isso, principalmente Sol e Lua, você percebe que a chave da sua vida está na sua mão. Então, a carta 33 é a chave. A chave é quando você percebe que não adianta só ter a porta, ter o caminho e você não usar a chave, você não destravar a sua vida, você não abrir esses caminhos, não abrir essas portas, essas passagens para interligar, né, os ambientes, assim, interligar as fases da sua vida, passado e futuro. O presente é a chave. O presente é esse sucesso, é onde você consegue resolver, e a chave, como ela é um objeto, ela fala de você conseguir resolver as coisas materiais, entender o mundo material, não ficar só lá no céu, Sol e Lua, mas aqui, né, a chave para abrir os seus caminhos nessa terra. Então é uma carta que fala de sucesso material, se você está em algum projeto de trabalho, se tem alguma coisa que a sua família esteja precisando resolver, que seja financeira, é uma carta muito boa para mostrar que isso vai dar certo. E aí, falando de resoluções materiais e de entender que a jornada da vida aqui na Terra, ela passa pela matéria, a gente aprende a lidar com o dinheiro, a consciência da prosperidade, o que você quer enriquecer. E no sentido não material, é a carta de você valorizar o seu valor, você valorizar as suas virtudes, né? Se dá valor para conseguir enriquecer também, porque se você tem um serviço e você não valoriza o seu serviço, você não vai conseguir enriquecer o que você poderia com ele. Então é conseguir valorizar o seu conhecimento, a sua consciência. E essa aqui é a carta oposta da carta do rato, né? A carta do lucro, é a carta da sorte e de uma colheita material, financeira, porque você usou a chave, que foi a carta anterior. E aí a gente está acabando, só faltam duas cartas, que é a âncora, também ainda nessa dimensão material. Lá no começo a gente teve o navio, então você só consegue fazer a sua jornada completa de vida se você tiver a segurança. A âncora é a segurança do navio, é onde você consegue dizer: cheguei, ancorei o meu barco e fiz a minha jornada completa, né? Então é uma carta que ela é muito boa para assuntos materiais, para sorte nos negócios,
para coisas assim, porque ela fala de estabilidade, mas nesse sentido que a gente está vendo da jornada da vida, é você conseguindo ancorar o seu barco, mostrar que você fez a sua navegação e que você chegou nessa aventura. Então a última carta, em alguns baralhos, ela é uma cruz, para mostrar que você cumpriu essa missão. Porém, eu desenhei a roda da bandeira cigana, mostrando esse sentido de vitória, de que você já pode levantar a sua bandeira, de que você se ergueu no decorrer da sua vida, conquistou os seus territórios, entendeu da forma mais consciente como que você poderia existir no mundo. Então, a carta que encerra é missão cumprida. E a carta que começa, lembrando, foi o cavaleiro, que é o início da missão. Por isso que o baralho cigano, assim como outros oráculos, ele faz sentido num todo, além de cada carta separada, que é quando você entende essa historinha da vida, essa jornada do desenvolvimento. É isso. Já estudamos, já mostrei os desenhos para quem passa em consulta comigo conseguir entender de onde que eu tiro as coisas que eu falo. Então, cada carta tem o seu conselho. E fica aí, vou fazer uma live falando de runas. Boa ideia. E fica aí o convite para que você também estude o baralho cigano ou até crie, desenhe, deixe a sua imaginação te ajudar a trazer conselhos para a sua vida, mesmo se não tiver a estrutura de um oráculo. Faça os seus desenhos, dê significados, coloque a sua mente para simbolizar a sua consciência. É nóis, está registrado mais uma live. Vou encerrar aqui e se você assistir depois, se quiser comentar ou perguntar alguma coisa, a gente vai conversando, eu continuo orientando.